Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Eu peço a você que, por gentileza, abra comigo a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 7 em diante. Nós vamos até o versículo 17. Perceberemos no nosso texto benefícios por permanecer na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Com a Bíblia aberta, vamos à leitura. Disse Jesus: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem-se uns aos outros. Curva a sua cabeça. Santo Deus, estamos mais uma vez diante da Tua Santa Palavra. Reconhecemos que a parte do Teu Santo Espírito agindo em nossa mente, em nosso intelecto, a parte da ação sobrenatural do Espírito Santo em nossos corações, não teremos condições de entender e absorver as verdades que estão contidas nesse texto tão rico que fala de privilégios que nós recebemos, de benefícios que temos por estar conectados à videira que é Jesus Cristo, Teu Filho amado. Ó Pai, tenha misericórdia de nós mais uma vez nessa noite. Fale aos nossos corações. Use a Tua palavra para trazer encorajamento, para gerar alegria, empolgação em nossos corações. Ajuda-nos, por favor. Eu faço essa oração confiando no Teu poder, na Tua graça e na ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas mais uma vez. E eu oro em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode tomar o teu assento. Irmão, como nós bem sabemos, o Senhor Jesus, nesse momento da história, Ele está encorajando os seus discípulos. Nós já sabemos que a partir do capítulo 13, o Senhor Jesus se dirige ao cenáculo com os seus discípulos a fim de celebrar a Páscoa judaica. Nós somos lembrados que essa é a noite em que Jesus foi traído, é a noite em que Ele vai ser preso, injustamente julgado, e no dia seguinte Ele vai morrer. E o Senhor Jesus constantemente está dizendo aos seus discípulos que de fato Ele vai partir, que Ele vai morrer. Inclusive, Ele fará isso também no nosso texto. Ele diz que ninguém é um amigo tão bom assim ao ponto de dar a sua vida por alguém. Ele é o bom amigo que dá a vida pelos seus amigos. Veja, Ele está dizendo que vai morrer. E isso trouxe perturbação no coração dos discípulos. O Senhor então consola os discípulos no capítulo 14. E agora no capítulo 15, Jesus muda o foco. Jesus começa a discursar dizendo que eles precisam permanecer em Jesus. Nós vimos que a tônica do texto que está diante de nós é a permanência dos discípulos em Jesus Cristo. E para ajudar os discípulos a entender essa necessidade de permanência nesse momento tão difícil para a vida deles, nesse momento em que eles verão seu mestre sendo preso, escorraçado, tratado como um bandido e morto no dia seguinte, Jesus está contemplando isso e dizendo a eles: ei, vocês precisam permanecer em mim. E para ajudar os seus discípulos a permanecer, o Senhor Jesus contou a metáfora que nós já aprendemos 2 vezes. Nós vimos que nessa metáfora Jesus Cristo é apresentado como a videira verdadeira,
nós vimos que nessa metáfora, o pai é o agricultor, aquele que cuida, que planta. Nós vimos também que nós, os cristãos, os discípulos de Jesus, somos os ramos dessa videira e somos nutridos por essa videira. Nós vimos na semana passada 4 características dos ramos que frutificam. Nós vimos que eles são podados quando dão frutos. E essa poda é uma poda benigna, é uma poda que Deus faz em nós para que venhamos a dar ainda mais fruto. Vimos também que nós, como ramos do Senhor, estamos limpos pela palavra, fomos purificados pela palavra, uma lembrança do que fazia aquele que cuidava de uvas. Ele limpava as uvas que estavam no chão, levantava para que ela continuasse crescendo e progredindo. Nós, os cristãos, estamos limpos pela palavra de Deus. Vimos também que como discípulos, ou como um ramo que frutifica, nós somos totalmente dependentes de Jesus. E por último, na semana passada, nós vimos que por estarmos ligados à videira verdadeira, estamos também livres do julgamento eterno. E agora, nós vamos continuar. Eu quero apresentar a vocês, então, a 5ª característica de um ramo que frutifica, ou o 5º benefício que nós recebemos do Senhor por estarmos ligados a Ele. A 5ª característica, ou 5º benefício, é que nós teremos nossas orações atendidas. É exatamente isso que está aí no versículo 7. Me acompanhe. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nós encontramos um grande benefício aqui. Afinal, todos nós queremos que Deus escute as nossas orações. Quando nós pedimos algo para Deus, nós o fazemos na esperança de que Ele vá nos responder, não é verdade? E aqui nós encontramos uma promessa para aqueles que estão conectados, ligados a essa videira. Teremos orações respondidas. Mas a grande questão é, será que Deus responde todas as nossas orações? Se Deus responde algumas orações, quais Ele responde? São perguntas que nós precisamos responder, porque senão nós podemos criar na nossa mente uma fantasia acerca desse texto e desenhar Deus na nossa mente como o gênio da lâmpada, que é obrigado a responder todas as nossas orações. Claro, meus irmãos, que Deus não responde todas as nossas orações. Pela mesma razão que você não atende todos os pedidos do seu filho ou da sua filha. Se você diz sim o tempo todo e dá tudo que o seu filho e sua filha quer, você não está criando um ser humano, você está criando um demônio. Porque nossos filhos pedem cada coisa sem noção e nós também fazemos a mesma coisa. Então Deus não concede a nós todos os pedidos. Inclusive, lá em Tiago capítulo 4 é dito que nós pedimos e não recebemos. E quando nós pedimos, nós não recebemos, por quê? Porque pedimos para gastar com os nossos prazeres. São pedidos egoístas. Nesse sentido, Deus não vai atender as nossas orações, jamais. Ele é o Pai. E o Pai vai dar aquilo que é bom para o seu filho. Olhando para o nosso texto, fica evidente que Jesus não vai realizar todos os pedidos. Mas quais pedidos, então, Ele vai realizar ou ouvir? Todos aqueles que estão em conformidade com a sua palavra. Veja aí. Se vocês permanecerem em mim, conectado à videira, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Consegue perceber essa conexão íntima com Jesus Cristo e a sua palavra? Nós nele e a palavra dele em nós. Quando isso acontece, então nós teremos os nossos pedidos atendidos. Ele vai ouvir as nossas orações quando nós estivermos na palavra, permanecidos na palavra. Nós entendemos então que o segredo para uma oração atendida é você pedir a Deus aquilo que está de acordo com a vontade dele revelado na palavra. Se assim você fizer, a sua oração vai ser atendida. Agora, todas as vezes que você orar contrário à palavra de Deus, é óbvio que ele não pode, ele não vai te atender. Nós, inclusive, já aprendemos lá no capítulo 14, versículo 14, que Jesus não vai atender todas as nossas orações, que Deus não vai atender todas as nossas orações. Lá é dito assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nesta ocasião, quando estudamos esse texto,
nós aprendemos que Deus só vai ouvir orações que glorificam a Deus. E permanecer na palavra, ou pedir o que está conectado na palavra, são pedidos que glorificam a Deus. Então, os ramos saudáveis, que são os discípulos, os cristãos, são aqueles que permanecem em Jesus. Em outras palavras, são aqueles que permanecem na palavra de Jesus. E o ramo saudável, que permanece na palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, jamais pedirá algo contrário à palavra de Deus. Assim sendo, se você orar assim, de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, pedindo de acordo com a vontade dele, certamente suas orações serão atendidas. Certa feita eu disse a vocês que o segredo para uma oração respondida é você terminar, seja feita a sua vontade. Sucesso, sua oração vai ser atendida. É preciso então que fique claro para todos nós que Deus não vai responder todas as nossas orações. E ainda bem, porque pedimos cada coisa de forma egoísta, de forma pecaminosa. Mas essa é a quinta característica, o quinto benefício que nós recebemos por estarmos conectados à videira, que é Jesus Cristo. Teremos orações atendidas, aquelas que glorificam a Deus e que estão de acordo com a santa palavra. A sexta característica de um ramo frutífero é que ele, que é um discípulo de Jesus, ele se torna um discípulo de Jesus por estar ligado à videira. Essa é a sexta característica. Ser um discípulo de Jesus. Veja aí o versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo basicamente é um aprendiz, é um aluno. Hoje na nossa cultura nós não temos muito essa prática, mas naqueles dias, também dentro da cultura greco-romana, havia um conceito de mestre e discípulo. Você deve se lembrar que em um dos sermões eu falei de Jesus como mestre ensinando no pátio do templo. E havia muitos mestres com os seus alunos. Quando nós pensamos também na filosofia grega, existia isso também. Existiam mestres e seus alunos, ou seus discípulos. E esses discípulos, eles aprendiam com seus mestres e colocavam em prática. Procuravam imitar os seus mestres. Falavam da mesma forma, agiam da mesma forma, colocava em prática todos os ensinamentos. Esse era um conceito de discípulo daquele tempo, diferente de hoje. Hoje, aluno ou aprendiz é aquele que vai para a escola, tem umas lições, volta para casa, faz alguma coisa lá e só. Não tem muita influência do professor. Mas naquela época, não. Naquela época, um discípulo era alguém que parecia com o seu mestre. Tinha o mesmo cheiro do mestre, falava como o mestre, tinha o mesmo raciocínio. E essa é a ideia do texto. Esse é um benefício que nós recebemos. Nos tornamos discípulos, aprendizes do nosso Senhor. Note o raciocínio do texto. O texto diz que o Pai é glorificado quando esses que são seus discípulos, que se parecem com o seu Senhor, dão fruto. Por se parecer com Jesus, eles estão dando fruto. E quando dão fruto, eles se assemelham com Jesus Cristo, o seu mestre, que deu fruto. Eles são exatamente iguais a Jesus quando dão fruto, porque é isso que Jesus fez. Ele deu fruto para o seu Pai. O bom discípulo, então, é aquele que se parece com Jesus em suas palavras, em seus pensamentos e em suas práticas. O bom discípulo é aquele que pode dizer a outros discípulos: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu tenho cheiro de Cristo, eu me pareço com Cristo. Jesus Cristo, então, ele é um mestre, um modelo a ser seguido por todos nós. Nós devemos mirar em Jesus Cristo e seguir os seus conselhos, seguir as suas práticas. Veja como Jesus é um modelo a ser imitado em vários aspectos da nossa vida. Em primeiro lugar, vamos pensar na questão da família. Quando nós pensamos no lar, nós temos basicamente o marido, a esposa e os filhos. O marido, vamos pensar no marido. O marido, ele segue o padrão de Jesus Cristo no lar. Jesus Cristo é o seu mestre. E o marido, ele deve espelhar no lar os 3 ofícios de Jesus. Quais são os 3 ofícios de Jesus? Profeta, rei e sacerdote.
O marido, então, como o sacerdote do seu lar, é aquele que vai levar a sua família até Deus em oração. Ele vai interceder por sua família. Era isso que o sacerdote fazia. O marido, como profeta, é aquele que faz o caminho inverso. Ele vai levar Deus até a sua família, ele vai discipular, ele vai falar da palavra de Deus para a sua família. E como rei, o homem é aquele que rege, que administra o seu lar. Quando ele faz isso, ele está imitando Jesus Cristo. Outro detalhe também, no qual nós, homens, imitamos a Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus amou a igreja, que é a sua noiva, e se entregou por ela. E a Bíblia manda os homens fazerem a mesma coisa. Amar as suas esposas ao ponto de se entregar por ela. Veja como Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre a ser imitado. Mas e as esposas? As esposas também seguem o padrão de Jesus. Qual o padrão de Jesus? O padrão de submissão. Constantemente nós temos ouvido o Senhor Jesus falando assim: eu estou nesse mundo para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para esse mundo para realizar não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele está debaixo da missão do seu Pai. Submissão é estar debaixo de uma mesma missão. A mulher está debaixo da mesma missão do seu marido. E Jesus estava debaixo da mesma missão do seu Pai. Jesus é o exemplo. E os filhos? Os filhos devem seguir o padrão de obediência de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele foi obediente. Obediente até a morte. E morte de cruz. Obediência. Nós também devemos nos lembrar que Jesus é o nosso modelo de exemplo moral, de caráter a ser seguido. O Cristo encarnado que viveu nesse mundo, ele viveu uma vida perfeita. Ele era um ser humano como eu e você. Porém, engano nenhum foi encontrado em seus lábios. Cobiça nenhuma encontraram espaço em seus olhos. Intenções malignas não fizeram ninho em sua mente. Jesus Cristo viveu uma vida moralmente perfeita. Ele não deixou de agradar o Pai em 1/1000 de segundo enquanto esteve aqui nessa terra. Uma vida perfeita. Ele viveu a vida perfeita que eu e você não conseguimos viver. Essa é a exigência de Deus, viver essa vida perfeita. Mas nós, por conta da nossa natureza caída, nós não conseguimos alcançar esse padrão. Mas o padrão está lá. Está lá exatamente para mostrar o quanto nós precisamos de Deus. O fato da gente não alcançar esse padrão e de ter consciência disso, não deve gerar desleixo em nossa vida cristã. Já que a minha natureza é caída mesmo, já que é assim, eu sou um filho de Adão, então o que eu posso fazer? Eu não tenho como mudar. Eu não vou mudar, eu sou filho de Adão. Quando eu morrer, eu mudo. Aí vai estar tudo tranquilo. Nós não podemos fazer isso. O fato de sabermos que a nossa natureza é susceptível à queda, deve acionar uma sirene em nossa mente. Deve nos fazer vigiar ainda mais. Deve nos impulsionar a imitar o Senhor Jesus Cristo ainda mais. Porque é isso que um discípulo faz. Um discípulo imita o seu mestre. Um discípulo imita o seu Senhor. Ele se parece com o seu Senhor. Um discípulo de Cristo é isso. É alguém que basicamente o imita. Que segue os seus ensinos. No nosso texto, nós descobrimos então que os verdadeiros discípulos são aqueles que frutificam. Que dão frutos para que Deus seja glorificado. É preciso lembrar, irmãos, que nessa metáfora da videira, Jesus é a videira. E nós estamos conectados nele. Nós somos alimentados por ele. Por isso, damos fruto. Porque somos dependentes dele. O que eu quero dizer a vocês é que Jesus Cristo frutificou para a glória de Deus. O fruto de Jesus foi um fruto para a glória de Deus. E eu e você, como discípulos de Jesus, devemos fazer a mesma coisa. Dar muito fruto para a glória de Deus. Olha para o texto novamente que está aí na tela. Meu Pai é glorificado. Por que o Pai é glorificado? Pelo fato de vocês darem fruto. Vocês estão dando fruto, meu Pai está sendo glorificado. E se vocês estão dando fruto, vocês são igual a mim. Por isso vocês são meus discípulos. Vocês se parecem comigo. Mas a grande pergunta que surge nesse momento é: que fruto é esse? Na semana passada eu não falei que fruto é esse.
Nós vamos ver que fruto é esse. Se nós somos ramos que precisamos frutificar, devemos dar fruto, precisamos saber que fruto é esse. Em primeiro lugar, esse texto não tem nada a ver com ganhar almas para Jesus. Muitas pessoas olham para esse texto aqui em campanhas evangelísticas e coisas assim e falam, ganhar almas para Jesus é o que está dizendo aqui para dar fruto. Ainda que quando uma alma se arrepende, se entrega a Jesus, Deus seja glorificado, isso é um fruto também, a ênfase do texto tem nada a ver com isso. É muito maior do que isso. Isso está dentro disso, dentro do que é o fruto. Note o raciocínio mais uma vez. Vocês são meus discípulos, porque vocês me imitam. Jesus, como mestre, deu muito fruto para a glória do Pai. Então isso significa que se eu sou um discípulo de Jesus, eu devo imitá-lo. Imitá-lo no quê? No que consiste esse fruto? Esse fruto consiste em ter o mesmo caráter de Jesus Cristo. Qual é uma das orações que nós fazemos geralmente aqui na igreja? Nos torne mais parecidos com Cristo. Queremos ser mais parecidos com Cristo, porque quando nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, nós glorificamos a Deus. Glorificamos o Pai. Quando nós vivemos em obediência ao Pai, nós estamos dando esse fruto, porque foi isso que Jesus fez. E quando você imita Jesus dessa forma, você é discípulo dele. E o Pai é glorificado. Mas isso vai ficar ainda mais claro no próximo ponto, onde nós veremos que os discípulos são amados por Deus. A próxima característica, a sétima característica é que nós somos amados por Deus. E como consequência disso, devemos imitar o amor de Jesus por nós. Vamos lá. Versículo 9 e 10. Jesus disse assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha que interessante, que informação importante. Somos amados pelo Pai. Somos amados por Deus. Jesus disse assim: como o Pai me amou, eu amei vocês. Percebe a qualidade do amor de Jesus por nós? Não é um amor qualquer. É o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho. Isso significa que Jesus ama demais os seus filhos. Que Deus ama demais os seus filhos. Nós encontramos nesse texto aqui 3 informações básicas. E a primeira é essa: que Jesus nos ama da mesma forma que o Pai ama o Filho. Que coisa boa saber disso. Que consolo há no coração de um discípulo de Jesus saber que você é amado dessa forma. Você pode não ter sido amado por seu pai, por sua mãe, você pode não ter sido amado por ninguém nessa terra. Mas se você é um discípulo de Jesus, Deus te ama da mesma forma que ama Jesus. Isso é ou não é um consolo? Mas a informação não para por aqui. Temos uma segunda informação nesse texto. Aqui somos ordenados a permanecer no amor de Jesus. O que significa permanecer no amor de Jesus? Como eu permaneço nesse amor? O terceiro ponto vai responder. Só permanecemos no amor de Jesus se obedecemos aos mandamentos do Senhor. Nós já aprendemos essa verdade lá no capítulo 14, versículo 21. Inclusive cantamos essa música aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é isso que vocês cantaram agora há pouco? 14, 21 de João. Note, aquele que tem os mandamentos, que recebeu os mandamentos e guarda. Guarda significa obedece, coloca em prática. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Consegue perceber a conexão com o nosso texto? Aí Jesus disse: e eu também o amarei, e me manifestarei ou me revelarei a ele. Então qual é a prova de que nós amamos a Deus? Qual é a prova? Qual é a prova de que nós amamos o nosso Senhor? Só existe uma maneira de nós provarmos. A prova de que amamos a Deus está no fato de obedecermos aos seus mandamentos. É isso que Jesus disse. Quem tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja aí, se vocês permanecerem nos meus mandamentos, o que acontece?
permanecerão no meu amor. É o que Jesus disse aí no texto que está na tela para vocês. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. O amor de Cristo permanece em nós quando nós obedecemos a Jesus Cristo. Percebe que Jesus exige de nós aquilo que Ele mesmo fez? O que Jesus Cristo fez? Ele obedeceu ao Pai. E quando Ele obedeceu ao Pai, Ele estava demonstrando que amava o Pai. Essa foi a maneira de Jesus provar que amava o seu Pai, quando Ele obedeceu o Pai até o fim, até a morte. E só existe uma maneira de nós demonstrarmos que amamos a Deus: obediência. Eu gosto sempre de pensar o contrário. Vamos pensar o texto ao contrário. Aquele que tem os mandamentos e não os guarda, esse é o que não me ama. Esse é o que não me ama. Se você tem um mandamento e não guarda, você está dizendo: eu não amo a Deus. E é isso que bate na minha consciência quando eu me pego desobedecendo a Deus. E aqui que bate o arrependimento, porque eu digo com os meus lábios que eu amo a Deus, mas às vezes as minhas atitudes mostram o contrário, porque há desobediência em minha vida. E então eu entro em desespero. Senhor, eu te amo de verdade, me perdoa por não conseguir provar através da obediência. É assim que nós devemos ser. Pessoas que se arrependem, porque por vezes nós não vamos obedecer os mandamentos. Estaremos com nossa atitude dizendo que nós não amamos a Deus e precisamos nos arrepender. Como pai, eu recebo alguns presentes dos meus filhos. Eles gostam de dar presente de vez em quando. Mas o melhor presente que um filho pode dar para um pai é a obediência. É a obediência. É o melhor presente. Se você nunca ganhou nada do seu filho, mas ganhou um monte de obediência, você ganhou o melhor presente do mundo. O melhor presente do mundo, porque com isso ele está demonstrando que ama você. Que ama você. Essa foi a 7ª característica de um ramo frutífero. Somos amados por Deus. E a 8ª característica é que os verdadeiros ramos, eles se encontram alegres. Eles são plenamente alegres. Veja aí, versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vamos parar para pensar aqui no contexto. Onde estavam os discípulos nesse momento, quando Jesus disse que a alegria dele estará com os seus discípulos? Será que estava viajando, passeando, num cruzeiro, com tudo pago, vida boa, deitado numa rede, e lá os discípulos têm então que ficar alegres porque eles estão passeando? Nós sabemos que o contexto não tem nada a ver com isso. Os discípulos acabaram de sair daquela reunião, daquela celebração da Páscoa, do cenáculo, e eles estão indo junto com Jesus agora para o Getsemane. O que vai acontecer no Getsemane? Jesus vai ser preso. Jesus vai suar gotas de sangue. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, o entregará com um beijo. E os discípulos de Jesus, eles vão ver toda essa cena acontecer a seguir. Imagine como estará o coração dos discípulos. Imagine a situação, a mente, o desespero. O Messias, o rei que vai governar, que vai colocar Roma para correr, está sendo preso e vai ser morto. A alegria vai embora. Mas Jesus está dizendo para eles: olha, se vocês permanecerem em mim, sabe o que vai acontecer? Vocês receberão uma alegria plena, uma alegria completa. Irmãos, não há na face da terra ninguém além do cristão para experimentar essa alegria. O crente é a pessoa que deve ser mais alegre na face da terra. A nossa alegria não depende da condição. A nossa alegria é ultra circunstancial, ela não depende das circunstâncias ou das condições. O crente pode ser e deve ser alegre, mesmo em meio às tribulações. Porque a nossa alegria não depende da nossa condição, mas sim da nossa posição. Qual é a nossa posição em Cristo Jesus? Um salvo, um filho, alguém amado por Deus. Essa é a condição. Os discípulos, conforme João 14:1 nos revela, estão com o coração perturbado. E agora Jesus está preparando os seus discípulos para o que eles verão a seguir.
Eles precisam então entender que a permanência em Jesus é o único remédio para mantê-los alegres, mesmo em meio às tribulações, às perseguições que eles enfrentarão. Eles podem e devem experimentar a paz que excede todo entendimento. Eles devem experimentar a verdadeira alegria. E essa alegria é a alegria e a paz que o mundo não pode dar. A alegria do cristão é diferente da alegria do mundo. É muito diferente. A alegria do mundo, ela repousa sobre a circunstância. O ímpio é alegre. Se está tudo bem, se está tendo dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, está alegre. Sorriso de orelha a orelha. Mas, quando o calo aperta, quando a situação fica feia, onde vai parar a alegria do ímpio? Vai embora, escoa pelo ralo. Porque a alegria daqueles que não têm Jesus é baseada na circunstância. Se tudo vai bem, alegria. Se tudo vai mal, tristeza. A alegria do cristão não é assim. Porque ela não depende de circunstância, ela é ultra circunstancial. Ela não depende disso. Isso significa que o crente pode e deve ter essa alegria. Deve experimentar essa alegria na sua vida, mesmo que nada lhe vai bem. Mesmo que passe por tribulações, mesmo que passe por lutas, nós podemos e devemos experimentar essa alegria. Lembra daquela canção que nós não cantamos hoje? Porque não faltou espaço nas músicas? Esse gozo que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Aí depois você vai lá para outra parte. Não olho as circunstâncias. Não, eu não olho as circunstâncias. O que eu olho? O seu grande amor. Eu não me guio por vistas. Eu não me importo com o que está acontecendo à minha volta. Alegre estou. Somente o cristão pode experimentar essa alegria. Uma alegria que independe da circunstância, independe do momento, não depende de nada. Outro ponto que eu quero destacar para vocês é que a alegria apresentada aqui por Jesus faz parte do fruto do Espírito. Está lá, a alegria. Talvez a gente não dê muita importância para esse fruto, para esse gomo aqui. Talvez foquemos em outros, como os que fala em relação à ira, ao nosso temperamento, da benignidade, bondade, a mansidão, domínio próprio. Talvez esses sejam os mais populares, porque nós precisamos de domínio próprio. Nós precisamos de mansidão. E a alegria parece uma coisa tão simplória e boba. Mas está lá. O crente de verdade tem que ser alegre. Ele tem essa alegria. Você precisa se lembrar que o contrário do fruto do Espírito é a obra da carne. A falta de alegria é a obra da carne. Tudo que contrapõe ao fruto do Espírito é obra da carne. O cristão pode e deve viver alegre em toda e qualquer circunstância. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos irmãos de Filipos, Paulo estava preso, algemado a um soldado romano, privado de sua liberdade, desejoso de pregar o evangelho, mas agora está limitado. Que situação triste. Padecendo necessidade ali na prisão. Aí o apóstolo Paulo resolve escrever uma epístola chamada Carta aos Filipenses para os irmãos de Filipos. E essa carta é conhecida como a Carta da Alegria. Olha que interessante. Como alguém preso pode escrever a Carta da Alegria? Simples. Porque a alegria do cristão é ultra circunstancial. O mesmo Paulo escreve umas coisas meio doidas. Lá no capítulo 7, versículo 4, lá de 2 Coríntios, Paulo disse assim: tenho grande confiança em vocês. E de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. A alegria transborda em todas as tribulações. Veja, como a alegria do cristão é ultra circunstancial. Paulo, em meio a tantas e tantas tribulações, e pensa no homem atribulado. Ainda assim ele diz, a minha alegria transborda
em todas as tribulações. Sabe o que é transbordar? É cair, é ser derramado. A alegria do mundo é passageiro, porque repousa nas coisas desse mundo. Mas a alegria do cristão é eterna, é perene, porque repousa naquele que é eterno, naquele que é o grande motivo da nossa alegria. Nós cantamos hoje aqui, que é essa canção bem antiga. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Essa alegria só está no coração de quem já conhece Jesus. Essa verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. Essa música é verdadeira. Sem Cristo Jesus, não há paz e não há verdadeira alegria. E aqui eu tenho que dizer que andam na contramão aqueles que são rabugentos, aqueles que reclamam de tudo, que vivem murmurando, que são sisudos, são pessoas carrancudas. Para esses, porque focam nas coisas desse mundo, não conseguem perceber o brilho da graça de Jesus que repousa sobre o crente. Irmãos, deixe de ser carrancudo. Deixe de ser rabugento. Nós encontramos em Cristo Jesus infinitos motivos para vivermos alegres. Infinitos motivos. Mesmo em meio às tribulações, você encontra em Cristo Jesus infinitos motivos. Nós precisamos dos outros gomos do fruto do Espírito, sim, é verdade. Mas nós não podemos colocar de lado a alegria, porque a alegria revela o coração do pecador redimido. Ele é alegre, porque ele encontra a alegria em Cristo. Como eu disse, há várias razões pelas quais o verdadeiro cristão experimenta essa verdadeira alegria. Eu quero citar apenas um nesse momento por conta do tempo. Quero que você pense comigo por um minuto no perdão que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Eu posso citar vários e vários motivos para você ficar alegre, mas eu quero que você pense no perdão que você recebeu. E o perdão que você recebeu deve ser a causa da sua alegria. O profeta Isaías disse que Deus Pai derramou em Jesus Cristo a iniquidade de todo o povo de Deus. Nossa iniquidade foi lançada em Jesus Cristo naquela cruz, lá no Calvário. Lá na cruz, Jesus foi tratado como um criminoso, como um pecador, para que eu e você não fôssemos tratados assim. Lá naquela cruz nós recebemos o verdadeiro perdão. Lá naquela cruz, o fardo que nós carregávamos, o fardo pesado, foi lançado aos pés da cruz. Tem uma cena do Peregrino, daquele desenho, a animação, tem uma cena que me emociona muito. Todas as vezes que eu vejo essa cena, eu fico muito emocionado. O Peregrino, vocês sabem, ele é a história do cristão que está caminhando para chegar lá no seu destino. Seu destino é Cristo. E na parte final, o peregrino já está com a bolsa muito grande, o fardo muito pesado, com dificuldade para carregar, e ele está chegando numa montanha, está subindo um monte, e lá de cima ele vê uma luz radiante, uma cruz. Então o peregrino, quando ele olha, ele está cansado, esgotado por conta da longa viagem, do peso do seu fardo, mas quando ele vê aquela cruz, o seu fardo começa a se desatar das suas costas. E ele começa a correr alegremente, subindo aquela montanha, mesmo cansado, para chegar lá na cruz. E ele vai subindo e aquele fardo vai rolando morro abaixo. E a alegria toma conta do peregrino. O peregrino é você. O peregrino sou eu. Nós encontramos a alegria em Cristo Jesus porque houve uma fase da nossa vida que nós carregávamos um fardo insuportável, o fardo do pecado que nos esmagava. O fardo do pecado que dizia que estávamos condenados, que éramos inimigos de Deus, que não havia esperança para nós, mas quando nós olhamos para aquela cruz radiante, nós vimos o brilho dessa cruz, e essa cruz arrebentou com o nosso fardo, e agora nós estamos livres desse fardo, e olhando e caminhando em direção a Cristo Jesus, de maneira alegre. Afinal, o fardo do pecado foi removido. A sentença condenatória que estava escrita, sentenciada contra nós, foi removida, foi pregada naquela cruz lá em Jesus Cristo.
Olha, meus irmãos, se vocês não encontrar nisso aqui motivo para a sua alegria, você não vai encontrar em nada mais. Em nada mais. Essa alegria de você ser encontrado por Jesus, é a alegria maior do que aqueles que ganham Tacaracude, na Mega Sena. Essa alegria de quem ganha na Mega Sena vai passar, porque o dinheiro vai acabar, um dia a velhice vai chegar. Um dia se deparará com a eternidade. E o que vai fazer com tanto dinheiro? Nada. Não vai nem levar para o caixão. Mas essa alegria que nós temos em Jesus, ela é eterna, ela é perene. É a alegria que nós recebemos, porque todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Salmo 85, 2 diz assim: perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Sabe o que significa? Que hoje, mesmo você sendo um pecador, mesmo sendo alguém falho, você pode ainda chegar na presença de Deus. Você pode falar com Ele, porque Ele não vai te tratar como um criminoso, como um pecador, porque Ele já tratou Jesus Cristo dessa forma no nosso lugar. Que alegria! Que alegria saber que fomos perdoados. Que alegria! Se isso não é suficiente para você, o que mais será? Portanto, deixemos o nosso coração dançar de alegria nesse momento. Deus, com o seu gracioso Espírito, nos deu a certeza absoluta de que todos os nossos pecados estão completamente perdoados, foram aniquilados, foram atirados para longe de nós, foram lançados no que a gente chama de mar do esquecimento. É como se ele nunca acontecesse, como se nunca tivesse acontecido. Todos eles foram perdoados. Então, irmãos, diante da verdade de que Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, o que nós merecíamos? Condenação. Diante da verdade que Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos, o que nós não merecíamos? Salvação, perdão. Diante de tudo isso, como nós podemos viver nesse mundo sem essa alegria prometida? É verdade, irmãos, que nós fomos perdoados. E esse perdão traz alegria. É verdade também que por vezes nós nos esquecemos e deixamos a alegria de lado. Assim como os outros gomos do fruto do Espírito, por vezes estão distantes da nossa vida, porque damos espaço à obra da carne, a alegria é a mesma coisa. Falta de alegria é sinônimo de falta de contentamento em Jesus. E é tão pecado quanto as outras obras da carne. É tão pecado quanto. Então nós precisamos entender que precisa haver no nosso coração uma alegria, porque nós temos todos os motivos para estar alegre. Lembre-se, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Se nós conhecemos a Jesus, a alegria deve estar presente em nossas vidas. Vamos para a nona característica. A nona característica de um ramo frutífero é que ele ama outro ramo. Tá aí, ele é amado por Jesus, e como é amado por Jesus, ele também tem que amar outros ramos. Versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Nós temos aqui mais uma descrição daquele fruto esperado de um ramo. O fruto esperado de um ramo, aquele que está ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, ele deve amar o outro. Deve amar o seu próximo. Veja, nós estamos diante não de uma sugestão de Jesus. Olha, eu sugiro que vocês amem uns aos outros, vai ser bom para vocês. Nós estamos diante de um mandamento. Um mandamento, uma ordem. O meu mandamento é este, disse Jesus. Qual é o mandamento? Amem-se uns aos outros como eu os amei. Nós já vimos lá no versículo 8 que o Pai é glorificado pelo fato de darmos muito fruto. Quando isso acontece, nós demonstramos que somos discípulos de Jesus, que estamos imitando Jesus. E agora somos convocados como discípulos de Jesus a dar esse mesmo fruto, o fruto do amor. O fruto do amor que está presente na vida de Jesus. É bonito olhar o amor de Jesus por nós. É a coisa mais linda do mundo. É emocionante. Mas depois Jesus vira para nós e diz assim:
Vocês viram como eu amei vocês? E o capítulo 13 começa dizendo que Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Tá? Vocês viram como eu amei vocês? Agora vocês precisam fazer a mesma coisa. E aí é difícil. E aí o calo aperta. Essa verdade, inclusive, já foi ecoada lá no capítulo 13, versículo 34. Lembra que Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Jesus se coloca como um padrão de amor. Como é que eu tenho que amar vocês? Só existe um padrão. Eu preciso ter o mesmo amor que Jesus teve por mim. Preciso amar vocês dessa forma. E aqui que torna difícil o cristianismo. Porque nós somos pecadores. Nós temos dificuldades. Vocês encontram dificuldades para me amar. E eu encontro dificuldades para amar vocês porque eu olho os defeitos de vocês. E vice-versa. Mas Jesus, lembre-se, Jesus não olha mais os nossos defeitos como uma condicionante para nos amar. Ele nos ama porque nós pertencemos a Ele. Ele já prometeu lá em João que não nos lançará fora, que ninguém pode nos arrebatar das mãos dele. Mas aqui ele disse assim: eu tenho um mandamento para vocês, amem-se uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros. E ele complementa dizendo: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então como? Como eu sei que alguém é discípulo de Jesus? Porque ele diz? Porque ele afirma? Como eu sei que alguém ama Jesus? Uma das marcas inconteste é que ele ama outros discípulos. Ele ama o povo de Deus. É fácil dizer que amamos a Deus. Eu consigo falar isso tranquilamente. Mas a grande questão é: como eu provo isso? Qual é a maneira de eu provar? Existem várias maneiras, mas uma delas que está presente no nosso texto é amando o povo de Deus. Quem não consegue amar o povo de Deus está mentindo quando diz que ama Jesus. Está mentindo. Lembra? Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós estamos diante de um mandamento. Amem-se uns aos outros. Está aqui o mandamento. Agora, quem tem esse mandamento e obedece e guarda, esse ama Jesus. Se eu amo a Jesus, eu devo demonstrar isso amando o meu irmão, amando o meu próximo. Agora, você há de concordar comigo. Eu acredito que todo mundo vai concordar aqui que esse é um mandamento, não é fácil. Não é fácil. O povo de Deus é complicado também. É difícil. O povo de Deus tem uma natureza também caída, claro. Ainda tem essa natureza caída. E por vezes nós agimos como tolos. Agredimos, pensamos mal, atacamos o próximo, quando deveríamos amar. Fazemos isso. Usamos às vezes a nossa língua para caluniar, difamar e tantas outras coisas. Irmãos, amar é contra a nossa natureza caída. E a parte da ação do Espírito Santo em nossas vidas, nossa vida, nós não vamos conseguir amar ninguém além de nós mesmos. Se não for o Espírito Santo agindo em nós, não amaremos ninguém além de nós mesmos. Já percebeu que não existe nenhum mandamento para você amar a si mesmo? Porque não precisa, você se ama. Você se ama demais. A sua dificuldade e a minha dificuldade é amar o próximo. Você acorda de manhã, faz seu taisô, assim você se estica. Ai, como eu me amo. É fácil. Difícil é amar o próximo. Difícil é amar aquele que pisa no seu calo. Aí é difícil. Nós precisamos reconhecer pecados, irmãos, que nós nutrimos em nossos corações contra irmãos que foram amados por Cristo, que foram perdoados por Cristo. Às vezes nós tratamos pessoas que foram perdoadas por Cristo de maneira tão besta e boba, como se assim, nós disséssemos assim: Deus te perdoou, mas eu não posso te perdoar. Quem nós achamos que somos? Nós não somos melhor do que Deus. Deus perdoou meu irmão falho. Deus amou o meu irmão apesar dessas suas dificuldades que ele tem. Como eu posso não amá-lo?
nós precisamos pedir a ajuda divina. Esse não é um mandamento fácil. E eu estou falando com conhecimento de causa. Não é fácil para mim. E não é fácil para você também. Amar como Cristo amou? O amor superficial que a gente tem aqui, opa, tudo bem, beleza, semana que vem a gente se encontra, é facinho. O cara vai conviver. Vai viver junto. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas está aqui o mandamento. E aquele que tem o mandamento e guarda, esse é o que me ama. É isso que Jesus disse. Odiar um irmão ou nutrir sentimentos pecaminosos com relação a alguém parece ser algo pequeno para nós às vezes. Parece ser uma coisinha tão inexpressiva. A gente não leva muito a sério. Mas Deus e a palavra de Deus leva isso muito a sério. Ao ponto de dizer que se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, a Bíblia diz que é mentiroso. É mentiroso quem fala que ama a Deus, mas não ama o irmão. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, você pode ver, você pode tocar, está na sua frente. Como é que você pode amar a Deus que você não viu? Nós precisamos da ajuda de Deus. Existe um esforço no nosso coração. Existe uma resolução em nós. Precisamos amar uns aos outros. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A verdade de que devemos amar os nossos irmãos é tão sério, que se você continuar lendo, se você dar um salto lá para o versículo 16 e 17, nós estamos no versículo 12, você vai perceber que isso é repetido ali também. E aí Jesus encerra esse trecho repetindo a verdade de que precisamos amar uns aos outros. Então eu vou pular para o versículo 16 e 17, depois nós voltamos para o versículo 13 e 15. Vamos lá. A 10ª característica. Nós somos escolhidos por Jesus. Disse assim, Jesus: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Olha a repetição. Amem-se uns aos outros. Esse trecho, esse discurso de Jesus, utilizando essa figura da videira, acaba com o mandamento sendo repetido. E nós bem sabemos que na palavra de Deus, quando há repetições, nós encontramos uma ênfase. Jesus sabe que é tão necessário para os seus discípulos obedecer isso, para o bem da igreja, para a glória de Deus, que ele repete isso mais uma vez. Esse é o 10º privilégio. Nós estamos ligados à videira. Somos escolhidos para fazer compor essa videira. Somos ramos e devemos amar outros ramos também. Meus irmãos, por causa da nossa natureza caída, não havia possibilidade de naturalmente nós escolhermos a Jesus. O texto fala que ele nos escolheu. Olha que coisa fascinante. Eu escolhi vocês para darem fruto. Nós, por conta da nossa natureza, jamais faríamos isso. Sabe por quê? Porque a nossa natureza, ela é inimiga de Deus. Há uma canção antiga que nós cantamos aqui, não é tão antiga assim, mas faz tempo que a gente não canta. Antes inimigo, agora contigo à mesa. Essa canção descreve a nossa realidade diante da Bíblia. Porque outrora era isso que éramos, inimigos de Deus. Mas aprove a Deus tomar a iniciativa de nos escolher. Ele nos escolheu para darmos fruto. E Ele quer que esse fruto seja um fruto que permaneça. E como já aprendemos, esse fruto que permanece significa imitar o padrão moral de Jesus Cristo, obedecendo aos seus mandamentos. Quando isso acontece, conforme aprendemos, e está também repetido no nosso texto, podemos pedir o que quiser em nome de Jesus e Ele nos concederá. O Pai vai atender os nossos pedidos, porque sabe que parte de um coração, de alguém que procura imitá-lo. Quer uma oração para você fazer que vai ser ouvida? Você faz essa oração aí na sua casa. Senhor, me ajude a amar meus irmãos. Peça essa oração, peça a Deus isso. Isso está de acordo com a palavra dele. É isso que nós precisamos. Então, para que não reste dúvida, mais uma vez o texto mostra que o fruto que ele espera dos seus discípulos é amor pelo próximo. Vamos para a parte final por conta do tempo. Vamos para os versículos 13 e 15, vamos voltar. Onde nós encontraremos o 11º benefício de estar ligado a essa videira.
nós nos tornamos amigos de Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, disse Jesus. Que texto bonito. Olha que texto lindo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, disse Jesus, se fizerem o que eu lhes ordeno. Eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Essa é a última característica que nós temos como ramos que frutificam. Somos amigos de Jesus. Que privilégio nós encontramos nesse texto. Mas por que nós somos amigos de Jesus? Por duas razões. Primeiro, porque fazemos o que Ele ordena. Está aí no texto. Se. Está aí no texto. Se nós obedecemos aos mandamentos de Jesus, sobretudo o mandamento de amar ao próximo, seremos amigos de Jesus. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, ele disse. Segundo lugar, somos amigos de Jesus porque Ele nos revelou a nós através da palavra. Ele revelou o quê? A vontade do Pai. Eu já não chamo vocês de servo, de escravos, porque o escravo ele não sabe nada acerca do seu senhor. Nada, ele só serve. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido de vocês. Então nós somos amigos de Jesus porque nós obedecemos, e somos amigos de Jesus porque nós recebemos a revelação do Pai que está registrado na nossa Bíblia. Que privilégio sermos chamados de amigo de Deus, não? Que privilégio, que motivo de alegria. Há uma música no nosso repertório, nós vamos cantar ela daqui a pouco, que fala sobre esse privilégio de ser amigo de Deus. Vamos para o final. Tem mais coisa para falar aqui, mas eu já vou parar aqui por conta do tempo. Percebe o que a videira fez conosco? Percebe o que Jesus Cristo fez conosco? Nós outra hora éramos inimigos dele. Inimigos de Jesus. E agora ele nos chama de amigos. Veja que mudança radical. E meus irmãos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não há na face da terra um amigo melhor do que Deus. Seus melhores amigos um dia fracassarão, falharão contra você, te decepcionarão. Mas Deus não. Deus é o melhor amigo. Então não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E por conta dessa amizade que nós temos com Deus, nós podemos andar seguro na luz. Podemos caminhar seguro na luz, que é o próprio Jesus. Nós podemos desfrutar do seu amor. Nós podemos ter a paz no coração. Nós podemos viver sempre em comunhão com Ele, sem empecilhos. Por conta dessa amizade, nós conseguimos perceber a grandeza do poder de Jesus, o nosso bom pastor. E nós vamos cantar exatamente isso. Jesus, o nosso grande amigo. Porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E eu tenho que dizer a vocês que se você ainda não crê em Jesus Cristo, ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não entregou sua vida a Ele, você não é amigo de Jesus. Você é inimigo dele. E como inimigo dele, ele um dia se levantará contra você com sua justiça, com seu juízo, e te punirá eternamente, porque a sua vida toda você violou a sua santa lei. E não há um minuto sequer da história da sua vida que Deus deixou de exigir de você uma obediência perfeita. Perfeita. Você pode ser uma boa pessoa, você pode fazer coisas boas até aqui nessa terra, mas você nunca foi e nunca será alguém perfeito. E não sendo perfeito, não há esperança para você. Não há salvação, só há inimizade. O que você precisa é depositar a sua confiança em alguém que é perfeito. Aqui não tem ninguém perfeito. Todo mundo aqui é pecador. Mas aquele que nós adoramos aqui nesse dia, nessa tarde, Jesus Cristo é perfeito.
E quando nós depositamos a nossa fé nele, com o nosso coração, de verdade, nós recebemos alguém que nos substitui diante de Deus, alguém perfeito. De forma que quando Deus agora olha para nós, por causa de Jesus Cristo, Ele vê alguém perfeito, porque Ele vê Jesus Cristo em nós. Ele vê um sangue derramado sobre nós, o sangue do Cordeiro que nos purificou de todos os nossos pecados. Por isso, o crente passou de inimigo para amigo de Deus. Se você continuar nessa sua condição, persistir em rejeitar Cristo, persistir em continuar como inimigo dele, você não pode dizer que ele é seu amigo, e o pior lhe aguarda. Você não será salvo da ira de Deus. Há um texto em Romanos 5, 6 em diante que diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não esperou você ser bom. Morreu quando você era pecador mesmo. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Veja, quando você era inimigo de Deus, você estava debaixo da ira de Deus. Mas quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, Jesus Cristo, mediante a morte, com Deus, mediante a morte de seu Filho Jesus Cristo. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Que verdade sublime! Então, se você ainda não crê em Jesus e é o inimigo, a melhor coisa que você faz nesse momento é se arrepender dos seus pecados, se entregar a Jesus de todo o seu coração e passar a ser um discípulo dele. Para nós que cremos em Cristo Jesus, se alegre, porque o seu Deus também é seu amigo. Vamos cantar? Essa canção que diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Se você é amigo de Deus, cante então com alegria. Já que a alegria se faz necessário, cante com alegria.